levando o pensamento a esse nosso bom Pai, esse Pai misericordioso, nós possamos sentir este envolvimento, essa boa energia ao nosso redor e que possamos trazer essa vontade, esse desejo de estarmos sempre nos aprimorando, estarmos sempre atentos às nossas reais necessidades, buscando trazer o Evangelho de Jesus na nossa prática diária, para que isso nos fortaleça, para que isso dê um bom sentido à nossa existência, a essa oportunidade terrena que temos, e assim agradecendo a esse Pai por todas as oportunidades que Ele nos oferta, por todos os aprendizados que estamos tendo, por tudo aquilo que sabemos que somente a Sua bondade poderia estar nos oportunizando, que nós possamos ser gratos, que nós possamos estar abrindo os nossos corações a Ele, na confiança de que Ele está sempre conosco e que tudo que chega até nós tem sempre um bom propósito. Então, Senhor, nós agradecemos por tantas bênçãos, por tantas dádivas e pedimos que possamos estar sempre em conexão contigo, que possamos estar sempre acreditando na tua presença em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Gente, boa noite. Vocês viram que o tema hoje é queda dos bons, os riscos da falta de vigilância. Me, me veio agora pensar assim, será que está falando da gente? A queda dos bons? Será que a gente se encaixa nisso? Será que eu consigo me rotular como boa? Como uma pessoa boa? Como será que a gente consegue se enquadrar nisso? Eu queria começar essa conversa lembrando da nossa origem, né? Todos nós sabemos disso, e isso é uma verdade que deveria prevalecer acima de todas as outras, porque se nós verdadeiramente acreditássemos que somos filhos desse nosso Pai misericordioso e bom, e que Ele, por ser nosso Criador, nos conhece, já sabe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, e que eu acredito que ele jamais diria que nós não somos bons. Eu acredito que o seu amor por nós é tão difícil até de compreender, mas ele nos conhece muito a fundo, ele sabe qual é a nossa essência. E por ele ter nos criado simples e ignorantes, nos igualando, de certa forma, de um modo bem geral, sendo todos nós criaturas divinas, todos nós poderíamos dizer que somos bons, né? Porque essa essência divina, ela está presente em cada um de nós. Cada um de nós porta essa paternidade divina. Então, se todos nós somos bons, todos nós estamos sujeitos a quedas, não é? Mas como que a gente identifica a queda? Porque muitas vezes a gente age e a gente não tem muito bem, de uma forma muito clara, se estamos agindo corretamente ou não.
A nossa ignorância, às vezes, ela nos dificulta entendermos se o nosso modo de proceder ele é o correto ou não. Muito embora nenhum de nós possa alegar que não conheça hoje o bem e o mal. Mas mesmo assim, nós todos estamos vivenciando ainda um aprendizado. Estamos nessa existência porque necessitamos nos aprimorar. Então, o propósito de aqui estarmos é de estarmos nos melhorando. Com certeza, nós só estamos encarnados nesse planeta escola porque ainda temos muitos aprendizados a adquirir. E sendo assim, vamos cometer erros ainda, não é? Porque, primeiro, porque ainda ignoramos muitas coisas, porque ainda portamos em nós muitas imperfeições, algumas fragilidades. Eu não gosto de falar de defeitos, não, mas nem todos nós, ou a grande maioria de nós, ainda tem algumas tendências a serem trabalhadas. Esse é o motivo de nós estarmos reencarnando, né? E reencarnamos com esse objetivo de crescer, de estarmos nos melhorando. Quando a gente pensa em queda, a gente está enxergando esses equívocos, esses erros que ainda estamos cometendo, talvez na grande maioria deles por estarmos um pouco desconectados de tudo aquilo que nós já compreendemos. Nós aqui que estamos reunidos nesse estudo, poderíamos dizer que de uma forma bem geral, todos nós buscamos seguir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Todos nós buscamos entender as lições que ele trouxe, tudo aquilo que ele exemplificou. E se nós estivéssemos com esse pensamento de estarmos buscando agir de acordo com o que Jesus nos trouxe, provavelmente nós estaríamos nos equivocando menos. A questão é que, quando nós estamos vivenciando na matéria, existem muitas questões que parecem que elas têm um, um, um efeito, uma influência muito grande em nós, materialmente falando. Então, a nossa falta, talvez, de vigilância ocorre quando a gente se distancia desse exemplo de Jesus, dos seus ensinamentos, porque ele foi quem mais simplificou tudo aquilo que a gente poderia estar buscando, tudo aquilo que a gente poderia estar entendendo ser como uma prática, como um exercício, para que a gente se aproximasse, estivesse mais em conexão com o Pai e com as suas leis. Jesus trouxe esse exemplo de quem conseguia ficar em harmonia o tempo todo com as leis do Pai, porque para ele essas leis elas já estavam muito bem elaboradas nele, muito bem consolidadas nele. E nós ainda estamos um pouco vacilantes, né? Nós temos algumas lições, temos alguns ensinamentos que já ouvimos de diversas formas, por várias vezes, mas ainda não estamos colocando tudo em prática como poderíamos. Então, quando a gente para pensar o que seria essa queda, seria quando a gente perde um pouco da nossa vigilância naquilo que a gente está exercitando, naquilo que a gente está realizando ou agindo, que é um pouco contrária
as leis, a moralidade ou aquilo que a espiritualidade está sempre a nos alertar. É quando a gente vacila com ou negligencia a nossa atenção naquilo que nós estamos pensando, naquilo que nós estamos focando. E a queda, ela ocorre quando, por um determinado tempo, nós nos permitimos essa distância, esse, essa falta de conexão. A queda dos bons seria aquele que já compreende muita coisa, aquele que já se, se permitiu aprender algumas coisas, mas que, por estar desatento, acaba se deixando vacilar em alguns procedimentos, em algumas ações. Se nós, por exemplo, que temos uma casa a qual frequentamos, que temos algumas regras a serem seguidas, se nós observássemos esse tempo que nós temos para dedicar aos trabalhos que a casa nos oportuniza realizar, nós estaríamos verificando que, mesmo estando abertos para esses trabalhos, para essa ação de auxílio ao próximo, muitas vezes, por invigilância nossa, nós acabamos fazendo parte de um grupo, fazendo parte de uma casa como essa, mas não é o tempo todo que nós estamos conscientes da responsabilidade que isso significa para cada um de nós, né? Quando a gente pensa nessa queda dos bons, é que, poxa, se cada um de nós tem um tempinho para dedicar da sua semana, do seu tempo, para ir até uma casa, para trabalhar em prol do próximo, não tem como a gente não dizer que a gente não seja bom, não é? Porque se eu consigo colocar o próximo acima da minha vontade, vontade de, por exemplo, dormir um pouco mais, descansar, ou fazer outras coisas que não sejam é, esse trabalho, esse compromisso, se eu ainda assim consigo resistir e me apresento para o trabalho, significa que eu tenho sim bons sentimentos, boas intenções, e então eu posso me dizer que eu seja uma boa pessoa. Mas às vezes, nós mesmo nos oportunizando o trabalho, nós não estamos muito vigilantes do que realmente nos mobiliza a essa ação. Se é realmente o trabalho de auxílio ao próximo, ou é algo que nós talvez necessitamos ter de resposta ou de retorno da opinião do que o outro enxerga em nós. Por exemplo, eu posso dizer assim, eu não estou muito convencida que eu sou uma boa pessoa, mas se eu vou trabalhar numa casa com uma fraternidade, utilizo umas horas do meu tempo para estar ali auxiliando aqueles que ali estão, que muitas vezes eu nem conheço, eu posso dizer que eu sou uma boa pessoa, mas tudo depende de como eu reconheço isso. Porque às vezes eu preciso, por exemplo, que o Léo me fale: poxa, a Roseli é um exemplo, né?
Olha só como ela é dedicada, como ela é generosa, atenciosa, caridosa. Às vezes eu necessito ouvir isso. Então, de alguma forma, a minha fragilidade está em eu não estar convencida de que aquilo que eu estou fazendo, eu faço porque eu assim desejo, porque assim é a minha vontade. Existem algumas questões que estão bem colocadas no Livro dos Espíritos, e tem uma questão que fala justamente sobre a vontade. E eu acho que é nisso que a gente se perde um pouco, sabe? Qual é a minha vontade? De estar lá auxiliando, ou a minha vontade é de estar ouvindo o que o outro vai poder dizer da minha ação caridosa, do meu compromisso, da minha responsabilidade? Bem, eu estou falando disso, e aí, se a gente for pensar nesse tema que está no capítulo 21 do livro Para Sempre Irmãos, a gente vai ter lá a figura do Marcos, né? Se vocês lembrarem, Marcos, ele teve algumas questões onde ele se perdeu um pouco, porque ele não concordou com o novo relacionamento da mãe, se distanciou da família, e a partir disso ele acabou se deixando levar pelas paixões mais mundanas, vivenciou um tempo distante dessa família e quando ele poderia estar é, retornando, ele acabou perdendo a oportunidade com o falecimento da mãe e depois houve o falecimento do irmão. Bom, resumindo, nós temos a história narrada pelos acontecimentos com o Marcos, e depois o Marcos retorna ao plano espiritual, e lá, por se sentir de alguma forma endividado com o irmão, ele acaba trabalhando com o Mateus, num trabalho de como um obsessor, até o momento em que ele realmente toma consciência de que aquilo que ele estava fazendo não era o melhor. E aí ele é resgatado pelo grupo espiritual e passa a trabalhar e a auxiliar nesse trabalho de resgate dos irmãos que retornam ao plano espiritual. E nesse momento que ele já está trabalhando, é revelado a ele que na sua vida anterior ou na última estada dele no plano espiritual, ele já trabalhava como socorrista. E aí, o que o surpreende é que ele, como que eu, já tendo sido socorrista, reencarno e me equivoco tanto? E aí a gente chamaria, poxa, ele teve uma queda, era uma pessoa boa, mas nessa sua última oportunidade de aprendizado na vida terrena, acabou se perdendo. Acontece que não é exclusividade de nenhum de nós a queda. Aliás, todos nós podemos nos fragar em queda. Por quê? Porque todos nós ainda somos imperfeitos. Todos nós ainda estamos nos aprimorar. Só que às vezes a gente age
com um, um olhar um pouco equivocado para as nossas, para os nossos erros. Não vou nem dizer para as nossas quedas, né? Mas para os nossos erros. Joana de Ângeles, ela diz que a queda, que corresponde a esses nossos erros, é a melhor forma da gente sinalizar em que grau, ela diz como é, em que estágio está a o nosso aprimoramento. E muitas vezes a gente, quando percebe que se equivocou em algo que a gente acreditava já ter aprendido, a gente sente até um pouco de constrangimento, ficamos envergonhados, nos sentindo culpados por termos agido de tal forma, mas de verdade, o que a gente precisa entender é que nós temos uma imagem daquilo que nós acreditamos que somos, mas que ainda não somos. Então, nós cobramos de nós algo que nós ainda não somos. Então, se eu passo uma existência toda sem ter alguma situação em que eu me coloque em risco de queda, de erro, de não proceder da melhor forma, eu posso acreditar que eu já superei determinada dificuldade ou determinada fraqueza que eu possua. Mas só mesmo quando eu tiver sido colocado em teste é que eu vou perceber se eu já estou realmente capacitado ou não. E isso não é para que a gente se decepcione, que a gente se envergonhe ou que a gente se sinta mal, né? Muito pelo contrário, é para que a gente tenha a clareza e se autoconheça. Porque se eu não me conhecer verdadeiramente, eu não sei o que que eu tenho para lidar. Eu não sei o que que eu tenho que me melhorar. Então, eu preciso ser colocado à prova para verificar se aquela minha fragilidade eu já superei, ou se eu ainda preciso recrutar de mim alguns esforços, alguns exercícios a mais, né? Dizem que a vontade também é como se fosse um músculo que a gente precisa fortalecer, o músculo da vontade, porque se nós não tivermos muito claro aquilo que a gente precisa se empenhar em fazer, a gente não vai saber se a gente está no caminho certo, se a gente está se direcionando para aquilo que necessitamos transformar em nós, né? Você quer fazer pergunta, Andressa? Quero sim. Essa queda que você está falando, ela também pode acontecer enquanto estamos desencarnados, né? Tipo, a gente se coloca até no trabalho, né? De um espírito, né? Trabalhador. Pode ter essa queda lá também, né? A prova acontece tanto aqui quanto lá, não é isso? Com certeza. O tempo todo nós estamos nos oportunizando os aprendizados. E muitas vezes bom, pouco importa em que plano a gente esteja, seja material ou espiritual, mas o tempo todo nós vamos estar mostrando em que nível nós estamos de verdade com aquilo que nós buscamos de melhoria para conosco. Então, isso vai acontecer, plano espiritual ou plano material, vai acontecer. No plano material, a gente às vezes consegue até deixar meio desapercebido, né? Porque, por exemplo, se eu utilizo, vamos pegar o exemplo do Marcos, né?
O Marcos escolheu se afastar da família porque ele achou que todos eles estavam sendo incorretos com as mudanças que eles estavam fazendo, né? Com o casamento da mãe, com estarem continuando suas vidas após o falecimento do pai. Ele não concordava com isso e por não aceitar isso, por não buscar entender isso, as atitudes que ele tomou foi achando que ele estava correto. Então, na matéria, às vezes a gente, por orgulho, por vaidade, por egoísmo, nós adotamos procedimentos, atitudes que, para nós, parece que tem uma justificativa bem plausível, né? Ah, então eu fui rejeitado, eu fui magoado, eu fui traído, eu e isso me dá o direito de eu agir em resposta àquilo que eu acho que me tornou a vítima da situação, né? Então, nesse caso, eu vou estar agindo de uma maneira contrária ao que a minha moral deveria, né? Dentro dos ensinamentos que a gente conhece, que Jesus nos trouxe, de forma que eu vou justificar por isso, pela minha falta de compreensão ou pela minha fraqueza com relação a, a assumir as responsabilidades daquilo que eu escolhi. Então, na matéria, eu vou estar agindo e de certa forma, forjando uma justificativa para que eu me comporte e haja de acordo com o que eu acredito. Já no plano espiritual, a coisa fica um pouquinho mais difícil, porque eu não posso é, falsear os reais motivos que me dão a forma de eu estar agindo. Então, vai ficar muito claro que eu estou agindo por egoísmo, eu estou agindo por orgulho, eu estou agindo por vaidade. E é um pouco mais difícil de eu estar transmutando isso, porque a intenção e a- como é que a gente fala? Seria algo muito mais difícil de falsear, né, no plano espiritual. Mas todos nós, quando nós é, recebemos vamos colocar dessa forma, é, quando eu estou trabalhando no bem, né? Vamos voltar lá. Todos nós que estamos buscando ser trabalhadores em prol do próximo. Eu posso achar que pelo conhecimento que eu já adquiri, pela pelas escolhas que eu ando fazendo, de estar dedicando esse tempo em auxílio, em trabalhar em prol do outro, eu já esteja fortalecido, eu já esteja, de alguma forma, menos suscetível às influências. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Que toda vez que eu tiver agindo e eu não tiver muito claro o porquê de eu estar fazendo determinada coisa, se eu não estiver sendo movido realmente por um amor ao próximo, por um desejo de servir, uma verdade em estar trabalhando pelo bem, se eu começar, por exemplo, isso acontece com muita frequência, se eu for um médium que recebe muitos elogios, um médium que trabalha
acredita que já aprendeu muito, que já sabe muito, eu posso acabar trazendo para mim um- uma abertura de possíveis influências daqueles que querem que eu acredite realmente que eu já estou no caminho, quando na verdade a nossa atenção, a nossa vigilância, ela precisa ser constante. Você quer falar, Léo? É, porque, aproveitando um pouquinho que você está falando, Hum, aí pensando um pouco na história do Marcos, né, que quando eu estava lendo, me chamou bastante atenção. Porque quando a gente olha o que Marcos foi, né, ou viveu na última encarnação, o que a gente percebe é que ele era um cara que se revoltou, alimentou de ódio, cometeu assassinato e terminou ali tirando a própria vida. Só que tem uma coisa no livro que depois que eu li, né, fiquei pensando assim, pô, antes dele reencarnar, ele já tinha trabalhado como socorrista no plano espiritual, não era? Então ele já tinha hum. essa experiência de auxílio. Aí eu fiquei pensando aqui com meus botões, né? Como é que um espírito que já tinha conquistado, né, tudo, já tinha aprendido, trabalhava no bem, reencarna e acaba caindo de uma forma assim tão intensa, né? Fiquei pensando. E depois ainda pensei né, da forma que eu gostaria que te perguntar. O que essa história do Marcos, e aí você está falando de moralidade, né? O que nos ensina sobre essa questão dessa segurança moral, né? Será que aquilo que eu aprendi no plano espiritual é garantia de que quando eu volte eu não fraqueje? Que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa garantia aí a gente nunca vai ter, né? O que eu posso, talvez, trazer, pegando a referência do Marcos, é que, vamos pensar assim, o Marcos tinha todo uma história passada com alguns desses personagens com os quais ele vivenciou nessa última encarnação, né? Então, é tipo assim, vamos pegar assim, eu tenho um grande problema de relacionamento com o Léo. Então, o Léo, para mim, é um desafio. Bom, é um desafio porque a gente tem os nossos conflitos, eu não o olho com bons olhos, e aí vamos dizer que chegue o momento de eu reencarnar. Se nessa minha encarnação o Léo não vai estar presente, porque o Léo está no seu aprendizado também, e não vai ser nessa existência que nós vamos estar novamente frente a frente, eu posso vivenciar uma existência onde eu vou ter, de certa forma, um fortalecimento dos meus bons propósitos, eu vou agir, eu vou aprender com muito mais facilidade. Por quê? Porque eu não me expus aos meus. Eu ia falar os meus calos, mas eu não me expus, eu não estive em contato com aqueles que iriam me desafiar mais. Concorda? Então, vamos dizer assim, eu tenho uma dificuldade com fulano. Se fulano não faz parte da minha vida nessa existência, eu vou fortalecer em mim muitas outras coisas, mas esse desafio vai ficar pendente. Isso não significa que tudo que eu estou aprendendo nessa existência não vão me ajudar nesse próximo desafio. Mas pode acontecer, e isso é bem provável que ocorra, que quando eu novamente estiver frente ao meu desafio, tipo o Léo, eu ainda não esteja tão bem preparado. E aí eu possa mostrar essa minha fragilidade. E seria a minha queda, onde mesmo tendo já trabalhado a minha moralidade, trabalhado a minha espiritualidade, eu ainda acabo vacilando e permitindo que pensamentos e influências me envolvam e me tirem deste caminho escolhido. Então, o que aconteceu com Marcos foi que ele, colocado à prova, ele ainda não estava tão bem preparado. E ele
equivocou-se, de forma até duvidar de si mesmo, porque depois de uma vivência onde ele era socorrista, ele retornar numa outra encarnação como um assassino, para ele isso foi uma queda muito grande. Mas, na verdade, não. Tudo o que ele vivenciou era aquilo que ele precisaria estar colocando à prova. Todos nós vamos estar sendo provados. E isso não significa dizer que não exista misericórdia, compaixão ou bondade do Pai. Muito pelo contrário, é justamente por querer que nós estejamos nos fortalecendo, crescendo, nos direcionando para aquilo que nós precisamos aprender, é que a reencarnação e o planejamento da reencarnação é feito. Diga, Léo. Então, você tocou num ponto que me lembrou de outro ponto da própria história de Marcos, né, que a gente está Hum. falando aí, e aí você falou da gente errar, porque nessa conversa que ele pergunta lá, né, para o Juliel e por que que ele tinha caído tanto, principalmente em relação à mãe. E aí a gente viu nos capítulos anteriores, né, que eles tinham uma existência ali, que eles já tinham se complicado na relação. E aí também me veio a seguinte pergunta: será que às vezes nós acreditamos que a gente já superou determinados sentimentos só porque eles não estão sendo provocados dentro da gente? Né? Porque Com muitas certeza. vezes a gente, como que eu poderia dizer, acha que como não tem nada tocando na nossa ferida, acaba tá tudo bem. Só que, como aconteceu com ele, acredito, né, que uma coisa é encontrar uma pessoa, a outra é viver uma situação e passar por aquilo que não foi resolvido, né? Sei lá, né? Aquele negócio que toca ali o dedo na nossa ferida. E a minha pergunta seria o seguinte: de que forma que esses encontros, né, que possuem laços nas outras vidas, como a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que pode trazer esses sentimentos que a gente nem imaginava ou a gente já imaginava que a gente tinha superado, né? E de que forma, a gente estava falando de vigilância diária, né? A gente pode perceber que o que está acontecendo dentro da gente, né, não está levando a gente pelo mesmo caminho que levou a gente a cometer esses erros no passado. Eu acho que para que a gente consiga compreender o que acontece com a gente precisa ter, e isso é algo que não tem como a gente ignorar. Se a gente não buscar se autoconhecer, a gente nunca vai saber o que é possível e o que não é possível ainda de ser realizado. Porque se eu acreditar que só porque eu sou alguém que, por exemplo, né, frequenta uma casa, se disciplina a auxiliar o próximo, ajuda nos trabalhos assistenciais, se compromete a estar presente na realização dos trabalhos, se eu olhando para mim, eu achar que isso tudo é o suficiente para que eu não tenha nenhuma surpresa com determinados assuntos, eu vou estar me enganando. Porque, de verdade, todos nós temos ainda as nossas questões a serem resolvidas. Todos nós, sem exceção. Porque senão nós não estaríamos aqui. Todos nós estamos vivenciando essa existência terrena porque temos ainda aprendizados a adquirir. Pode ser que esse aprendizado ele venha de uma forma em que nós não consigamos superá-lo imediatamente. Foi o caso do Marcos. Ele não se deu a oportunidade de avaliar-se naquilo que ele estava sentindo, no porquê que ele se deixou envolver com outras questões que o desvirtuou do caminho. A intenção é que ele vivenciasse uma experiência onde os laços que já eram frágeis fossem fortalecidos,
mas ele se negou a essa oportunidade. E muitas vezes nós fazemos isso até inconscientemente. Nós temos uma oportunidade, essa oportunidade nos chega e nós as rejeitamos. Não, isso é um desafio que eu não quero para agora. Eu não quero lidar com essa pessoa agora, porque ela me traz um sentimento ruim, ela me entristece, todos nós temos os nossos conflitos ainda para vencer. Não necessariamente esses conflitos são ligados a outras pessoas, mas são ligados às nossas experiências anteriores que nos deixaram ainda vulneráveis. E para que a gente possa superar isso, a gente precisaria estar se comprometendo a aceitar o que a vida nos dá de oportunidade, porque nada vem por acaso. Nenhuma questão que nos chega até nós à toa. Não, se determinada pessoa que eu percebo que me traz um certo descontentamento, um desconforto, alguma coisa assim, se eu estou atenta aos sentimentos que eu percebo em mim, eu vou buscar alguma compreensão disso. Peraí, se a vida está me trazendo isso, qual o sentido? Qual a necessidade que eu tenho de estar vivenciando isso nesse momento? Eu posso aceitar para que eu me abrindo, eu consiga entender, ou eu posso, pelo menos, olhar para isso e entender que aquilo ali, por mais benéfico que poderia ser, eu talvez não esteja pronto. Mas isso não quer dizer que eu preciso estar abrindo brechas para que eu traga para mim um comportamento diferente daquele que eu já escolhi. Porque se eu hoje eu entendo que é, eu sou um espírito de vida eterna, ok? Eu tenho essa oportunidade de estar reencarnando para alguns ajustes que eu preciso fazer, num fortalecimento que eu preciso me dar a oportunidade de ter, por, por já estar seguindo num caminho evolutivo, vamos dizer assim. É isso que eu desejo. Eu desejo estar me melhorando. Então, se os desafios me chegam, e eu acredito que existe nisso uma proposta muito maior, que tem a bondade do Pai inserida nela, se eu me abro para me oportunizar a vivenciar essa experiência, eu estou agindo como aquele que realmente quer crescer. Quando Jesus disse que nós precisávamos vigiar e orar, era justamente isso, a gente estar atento às coisas que nos chegam, e caso a gente não conseguisse entender ou não assimilar bem, que nós fizéssemos uso da oração. Porque quando a gente abre o coração ao Pai e pede auxílio, Senhor, eu não estou entendendo porque isso chegou até mim. Mas se chegou, me fortalece, me auxilia para que eu possa utilizar dessa oportunidade da melhor forma possível. E às vezes a gente esquece os recursos que a gente tem e deixa de utilizar. E é na invigilância que a gente acaba fazendo com que um simples tropeçar venha a ser uma queda, e uma queda grande, porque a gente vai minando as nossas forças, minando a nossa energia, porque a gente deixa de acreditar que tudo está sob o controle, tudo está sob o comando do nosso Pai. E aí a gente quer ser aquele que controla tudo, aquele que faz mais do que pode. E quando a gente se distancia dessa companhia, desse acompanhamento do Pai, é quando a gente realmente vai construindo essa queda. Porque se todos nós entendêssemos que
as nossas dificuldades, elas precisam ser trabalhadas e nós olhássemos para elas, né? Porque não são poucas, são muitas, com o desejo de superação, nós sempre estaríamos buscando aqueles que podem nos dar essa sustentação, esse fortalecimento. Porque se chegou até mim algo, é porque ali eu tenho algo a aprender. E se eu não estou conseguindo entender, só quem vai poder me ajudar são aqueles que compreendem muito mais do que eu. Então, é eu confiar naqueles que estão comigo, meu mentor e todos aqueles benfeitores que nos acompanham, dar a eles a oportunidade de se fazerem presentes, porque muitas vezes eles estão ali, mas a gente não dá o direito deles nem opinarem, porque eles acabam tendo que se afastar, porque nós fazemos escolha onde eles não podem nos obrigar, né? Porque o trabalho deles não é mudar o nosso modo de pensar ou mudar o nosso modo de agir. Eles estão ali para nos trazer algumas orientações, mas compete a nós escolhermos querer ou não seguir essas orientações que nos chegam. Muitas vezes a gente se fecha, a gente acha que já entendeu tudo, que já sabe tudo, que não precisa. E aí, quando a gente vai ver, a gente já está seguindo um caminho que, com muito mais dificuldade, a gente vai conseguir retornar. Todos nós temos, de uma forma talvez não tão clara, consciência das nossas dificuldades. Se nós pararmos para pensar, todos nós sabemos quais são as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. E se nós queremos superá-las, elas não vão ser superadas de uma hora para outra, porque ela é uma construção nossa, e como tal, a gente vai levar um tempo para desconstruí-la ou para ressignificá-las. Então, cada um de nós, buscando se autoconhecer, vai saber o que precisa para, com um movimento na direção certa, encontrar maneiras de se, se sentir capaz e competente de mudar, de transformar, de ressignificar mesmo as coisas que chegam. Todos nós temos aqueles que nos orientam, que nos acompanham e que querem nos ajudar. Todos nós, sem exceção, isso a gente sabe, a gente nunca está sozinho. Mas quando a gente começa a se permitir brechas onde o orgulho, o egoísmo, a vaidade começa a ter muito espaço, a gente não consegue permitir que os outros nos auxiliem, esses que poderiam nos trazer um direcionamento mais correto. Então, todos nós, por melhores que sejam as nossas intenções, se nós não olharmos com verdade, com sinceridade, para aquilo que nos impede de fazer o que nós sabemos que é o correto, nós vamos estar nos oportunizando esses erros, essas quedas, justamente por essa invigilância. A vigilância, ela chega justamente para que eu reconheça, eu tenho dificuldade em ser paciente, eu tenho dificuldade em ser disciplinado, eu tenho dificuldade em ouvir críticas, eu tenho dificuldade em ser tolerante com o, a opinião do outro. Se eu parar para pensar, eu vou saber isso, eu vou conseguir me avaliar. E aí, me avaliando, eu vou entender que se eu não me fortalecer
nessas questões que eu já descobri ser frágil, eu vou estar oportunizando que outros estejam ao meu lado, me influenciando de forma a intensificar aquilo que eu já tenho de más tendências, vamos dizer assim, né? Que essas más tendências nada mais são do que aquilo que eu ainda não aprendi, aquilo que eu ainda não me fortaleci. E se eu ignorar isso, eu vou estar me oportunizando a cair. Fala, Andressa. Mas bem nisso aí que você falou agora, e se eu consigo identificar uma fraqueza e eu me deparo com aquele que está me levando à prova nessa fraqueza? Aí eu consegui identificar. Mas se eu optar e falar assim, opa, não tô sentindo que eu tô firme para seguir nessa prova. Eu mesmo assim vou estar dando essa oportunidade para esses outros que sabem dessa minha fraqueza alimentar isso em mim, ou tipo assim, eu já entendi, por exemplo, que eu não consigo atravessar, entendeu? Eu identifiquei a fraqueza, mas assim, eu vejo que eu também não tô pronta. E eu falo assim, depois de amanhã eu volto nisso aí, ou tipo assim, eu vou optar, se é aquela pessoa que tá me trazendo essa prova, eu vou falar assim, não vou conviver com ela agora, vou esperar um pouquinho para amadurecer, fortalecer, entende? Mesmo assim, eu vou estar dando essa brecha, mesmo observando que eu já entendi qual é a prova, mas não quero passar por ela agora. Não, quando você começa a tomar consciência do que realmente você deseja, de quais são os seus potenciais e aquilo que você já tem condição de realizar, você não está abrindo brechas, porque você está no comando. Você está escolhendo como seguir, que caminho seguir. O problema é quando você tem algumas dificuldades, mas você, ao invés de encará-las, você as renomeia, vamos dizer assim. Sabe assim? Tipo, você sabe que você é uma pessoa muito impaciente, ok? Você sabe que você é uma pessoa muito impaciente. Só que ao invés de você olhar isso com os olhos de quem realmente quer fazer mudanças nisso, você utiliza um outro recurso. Não é que eu sou impaciente, é que as pessoas elas estão me. Ai, como é que a gente fala quando a gente está sendo? Ai, tô querendo lembrar uma palavra, mas deixa para lá. Pressionando? É uma pressão, sim, mas não é nesse sentido. É tipo assim, eu sei que eu sou impaciente, mas ao invés de eu olhar para minha impaciência como um problema meu, eu vou jogar esse problema na mão do outro, que são os outros que estão trazendo para mim coisas que não deveriam. Por exemplo, tipo, eu sou impaciente com as pessoas que são muito exigentes, que querem tudo é, muito certinho. Aí, ao invés de eu entender que eu estou impaciente, eu vou rotular a outra pessoa como aquela pessoa rigorosa, chata, sei lá. Eu vou dar um nome para aquelas. Não é a minha impaciência que está atrapalhando, é o outro que é exigente demais, é o outro que é. Então, eu vou estar transferindo. Mas quando eu percebo que eu só posso mudar o que eu reconheço em mim e que eu não vou mudar ninguém, e eu começo a perceber que não consigo deixar de ser intolerante de uma hora para outra, eu vou traçar para mim um, uma forma de passo a passo eu ir melhorando, me fortalecendo nisso, entende? Então, eu sei que eu sou intolerante, eu sei que eu sou impaciente, mas eu não vou exigir de mim que eu deixe de ser de hoje para amanhã. Eu vou me dar o direito de ainda ser intolerante,
mas eu já vou estar trabalhando nesse meu processo de algo que eu não quero manter em mim, algo que eu quero começar a desconstruir, porque eu já entendi que isso não me é bom, isso não me deixa feliz, isso não me realiza, isso me traz incômodo, entende? Então, essa é a forma de você lidar. Não é porque você descobriu que você tem alguma coisa que você já tem que lidar com isso e resolver. Não, conscientemente eu reconheço. Eu tenho essa dificuldade. A minha fragilidade é essa. Manter a calma, manter a harmonia, ser uma pessoa pacífica, sei lá. Eu vou conseguir visualizar essa minha dificuldade. Mas aí não me castigando nem me punindo por isso, muito pelo contrário, eu vou começar a traçar uma forma de eu ir aos poucos ganhando mais confiança nessa minha modificação, nessa minha transformação. Que é possível. A partir do momento que eu sei o que eu tenho, eu vou ter uma forma melhor de lidar com isso. Eu não vou me enfiar numa situação que eu sei que eu já vou errar de cara, mas eu vou me testando, eu vou conhecendo os meus limites e vou me auxiliando a vencer. Entende? Essa tomada de consciência, ela é, assim, super necessária. Mas se eu fecho os olhos para isso e coloco a responsabilidade para o outro, como que eu posso ser paciente se aquela pessoa é tão intransigente também? Como que eu posso ser paciente se aquela pessoa foi quem gritou comigo? Como que eu posso? Eu vou estar justificando o meu não agir em função da ação do outro. E é isso que eu preciso tomar posse. O que que eu já posso fazer? Eu vou errar? Provavelmente. Eu ainda não consegui deixar de ser, eu ainda sou frágil nesse quesito, mas eu já me conheço. Então, eu já estou lidando com isso. Não é algo que eu estou ignorando, é algo que eu já estou promovendo em mim a melhoria, que é o que a gente quer. Quando a gente percebe que a gente tem uma dificuldade, não é para que a gente fique se lamentando, se sentindo culpada ou se sentir envergonhado. Não, é para que eu possa olhar para isso e entenda que isso é algo que eu tenho hoje, mas que eu posso, ao longo de um tempo, que eu não sei qual vai ser, ir suavizando isso, e amenizando, e transformando, já que é isso que eu desejo uma melhoria, não é? Tem mais alguma pergunta? Não? Então, olha, quando a gente entende que queda eu acho bem pesado, tá? Mas não importa, queda ou erro, equívoco, é sempre uma maneira da gente perceber que a gente ainda não sabe tudo. Às vezes a gente precisa é, acordar para essas coisas, porque muitas vezes a gente se engana achando que, nossa, agora que eu já conheço a doutrina, que eu já estudei muito sobre o espiritismo, agora que eu já estudei os ensinamentos de Jesus, eu já estou capacitado para vivenciar qualquer situação sem problema. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que a gente ainda tem as nossas limitações. E o que a gente tem que tentar evitar é justamente essa falta de vigilância. Porque se eu entendo que eu só estou aqui porque eu tenho melhorias a fazer, que eu tenho fortalecimentos a conquistar, que eu tenho que despertar para algumas questões que eu ainda não me oportunizei, se eu sei disso, a única coisa que eu posso fazer é começar
a me dedicar um pouquinho mais a essas questões que, para mim, parecem estar sendo um, um obstáculo para que eu me sinta mais realizado, para que eu me sinta mais confiante, para que eu me sinta em condições de realizar um melhor trabalho. Não importa de que tipo seja, mas se eu não estiver me sentindo bem comigo mesmo, eu vou estar sempre trazendo à tona aquilo que eu não dou conta ainda de fazer. Mas é um ainda. E se eu entender que é um ainda, eu vou começar a olhar para mim com mais é, amorosidade, com mais leveza e me dando o suporte que eu preciso para, ao longo de um tempo, eu conquistar aquilo que me falta. Seja a minha paciência, seja a minha tolerância, seja a minha humildade, seja o que for, porque seja lá o que eu detectar que eu necessito, eu preciso entender que sou eu que vou atrás, sou eu que vou buscar esse fortalecimento. E tudo parte de eu acreditar nessa justiça e nessa misericórdia do Pai. Porque tudo aquilo que nós fazemos, mesmo os nossos equívocos, nossos erros, as nossas quedas, elas nunca estão surpreendendo o nosso Pai. Nosso Pai nunca é pego de surpresa pelas nossas ações. Fala assim, nossa, não esperava isso da Roseli. Nossa, como que o Léo fez uma coisa dessa? Não, o nosso Pai nos conhece. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele, ele nos conhece a fundo e nos ama. E, acima de tudo, nos respeita. Nos respeita tanto que nos deu o livre-arbítrio para que a gente utilize esse livre-arbítrio de forma a construir em nós aquilo que nós precisamos, para estarmos cada dia mais próximo desse Pai, porque é isso que Ele quer, que nós consigamos construir em nós esse caminho, esse, esse encontro íntimo com Ele, que é o que nos falta. Porque se nós estivéssemos o tempo todo ligados a esse Pai, nós não estaríamos preocupados com aquilo que a gente sabe ou aquilo que a gente ainda não sabe, com os resultados das nossas ações. A gente saberia que tudo ao seu tempo vai acontecer, porque ele não nos cobra, ele não fica apressando, você tem que fazer isso agora, você tem que fazer aquilo, já está na hora de você fazer aquilo. Não, somos nós que, às vezes, exigimos de nós algo que a gente ainda não tem condição de fazer, porque a gente entende, teoricamente, como a gente deveria ser, mas a teoria não é a prática. Aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve nesses estudos, nessas palestras, é ótimo para abrir a nossa mente, para nos trazer novas perspectivas. Mas nem tudo nós estamos em condições ainda de absorver integralmente. Então, nós vamos dar os nossos passos de acordo com as nossas possibilidades. Alguns vão chegar mais depressa, outros não, tanto outros vão demorar um pouquinho mais, mas significa dizer que todos nós estamos fadados a evoluir. E a felicidade, que é aquilo que a gente tanto deseja, também é algo que nós estamos fadados a ter, mas cada um no seu tempo, cada um no seu momento. E a gente vai crescer, a gente vai evoluir de acordo com aquilo que a gente se oportunizar a vivenciar. Então, quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu souber quais são os meus dificultadores, mais ferramentas eu vou conseguir ter para superar. Agora, se ao mesmo tempo eu deixar de lado aquilo que eu já posso fazer, com expectativas de que as coisas se resolvam sem que eu seja aquele que promove as mudanças, eu vou estar adiando esse processo, eu vou estar dificultando esse processo, porque errar não é o problema. A questão é o que eu faço com esses erros, o que eu faço
com aquilo que eu já poderia estar modificando em mim. E todos nós temos condições de estarmos se ajustando. De uma vez? Lógico que não. Cada um de nós tem o seu ritmo, o seu tempo. Só precisamos estarmos movidos por uma vontade verdadeira, que é o que os nossos amigos espirituais falam, né? Uma pequena vontade faz toda a diferença. Eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero deixar de ser tão teimosa, tão rancorosa, tão, sei lá, cada um de nós se reconhece de uma forma, né? É isso que eu quero? Se não, que eu comece, então, a trazer para mim as possibilidades que já existem, de eu usar as ferramentas que eu já conheço e de ir buscar, se eu não conhecer, ir buscar com aqueles que eu, de alguma forma, percebo que já ultrapassaram ou superaram a dificuldade que eu ainda tenho. Porque muitos de nós já superaram muitas questões, mas ainda tem outras a superar. Então, às vezes, aquele que está do meu lado pode me ajudar a enfrentar a minha dificuldade e, de repente, eu também posso ser um instrumento de auxílio na dificuldade que o outro porta. Basta que a gente queira, basta que a gente deseje não só crescer, mas também se fazer útil, né? Fala, Andressa. Então, pelo que eu entendi que você está concluindo aí agora, a gente vai aprendendo e vão surgindo novas, né? Então, por hora, por assim dizer, hora, entende-se muito tempo, porque a pergunta que eu ia fazer foi exatamente o que você acabou de falar agora. Tipo, quando a gente cai, aí vem aquela frustração de falar assim, putz, sabia que eu não devia ter feito dessa forma, fiz cair. Aí vem aquela frustração, aquilo tudo aí você acabou de falar. Então, tenta enxergar uma pessoa, alguém, né, próximo que passou por aquilo para tentar te ajudar a levantar. Mas de qualquer forma, a gente vai vencer essa e vão vir outras e outras e outras, né? Então, isso é contínuo, né? Vai ser sempre contínuo. Às vezes a gente não precisa, porque quando a gente pensa em queda, a gente pode cair num abismo, não pode? É algo bem profundo. Se eu estou invigilante, eu posso chegar a cair num abismo. Mas se eu hoje já começo a prestar mais atenção, a observar melhor, eu não preciso chegar lá no fundo do poço. Eu posso perceber aonde eu estou colocando os meus pés e aonde eles estão me levando, para que eu possa, antes dessa queda mais profunda, eu já despertar para aquilo que eu posso estar fazendo de melhor para mim. Não há necessidade de eu cair num abismo, se eu estiver atento. Por isso, o risco da falta de vigilância. Se eu for deixando, eu não vou perceber que hoje, por exemplo, eu fiquei desanimado porque fulano falou que ia me ajudar a fazer uma coisa e não me ajudou. Aí eu falei, poxa, não vou poder fazer, fulano me ajudou. Aí no outro dia eu me aborreço porque eu tinha que fazer uma coisa, mas não deu para fazer. Aí eu me aborreci de novo. E aí eu vou somando e permitindo que esses sentimentos mal compreendidos em mim me derrubem a ponto de eu perder a boa vontade de, de estar realizando algo. Às vezes, só porque alguém disse um não para mim, eu já fico frágil, sensível, magoado, e não percebo que eu posso ter ouvido um não, mas aquele não pode ser provisório, ou aquele não pode ser algo que me direcione a buscar um sim de um outro. Entende? As coisas não precisam ser tão, tão difíceis. Às vezes a gente dificulta as coisas justamente por não prestar atenção.
Então, hoje eu acordo um pouco desanimado e acho que é normal. Não, não é normal eu ficar desanimado. Será que eu não tenho nada que possa me dar um bom ânimo? Será que eu não tenho, assim, algo para agradecer e ficar feliz por mais um dia que eu vou estar vivenciando? Será que não? Porque quando a gente perde todo o sentido, quando a gente perde todo o ânimo, é porque isso foi algo que eu fui alimentando ao longo de um tempo. Não é de um dia para o outro que eu fico uma pessoa rancorosa, uma pessoa negativa, que eu fico uma pessoa sem ânimo, sabe? Isso aí é uma construção que eu, pela minha desatenção, pela minha falta de vigilância, não percebi e fui deixando levar. Então, tudo para mim vai passar a ser problema porque eu acordei de mau humor. E eu não paro para olhar que se eu estou enxergando desse jeito, é porque o meu olhar ele está distorcido. Com certeza, todos nós temos muito mais coisas a agradecer do que a pedir ou a reclamar. Só que, às vezes, a gente dá ênfase a uma coisa que eu não consegui. Ah, e aquilo que eu queria tanto eu não consegui. Tá, mas foi só aquilo. Talvez você não conseguiu hoje, mas quem sabe depois. Então, eu preciso começar a olhar para aquilo que a vida me oferta com um olhar de quem quer fazer bom uso das coisas. E se eu não estou atento, eu vou trazendo para mim sentimentos não tão bons, que são reforçados principalmente pelas brechas que eu abro. Então, se hoje eu estou de mau humor, provavelmente a minha vibração vai cair, eu vou dar brecha para que outros cheguem e eu vou estar não intencionalmente, mas de alguma forma aumentando, potencializando esses sentimentos que, na verdade, não tem nem muito é, motivo para ali estar, entendem? Então, a gente consegue se frustrar com muita facilidade, se magoar com muita facilidade, isso porque a gente não está atento para aquilo que a gente verdadeiramente quer vivenciar. Porque eu não posso esperar que alguém venha alegrar o meu dia, que alguém venha me trazer a felicidade que eu acho que eu mereço. Não, eu preciso construir em mim isso. Eu preciso entender que sou eu o provedor, o promovedor da minha felicidade, do meu bem-estar. Então, se eu estiver atento para isso, eu não vou dar a oportunidade de outros me enfraquecerem ainda mais. Então, se eu tenho recursos como, por exemplo, a, a prece, por que eu só vou rezar, só vou orar para pedir as coisas? Para pedir que as coisas se resolvam ou que um milagre aconteça. Não, eu posso pedir o fortalecimento da minha fé, da minha autoconfiança. Eu posso pedir para que aqueles que comigo estão me auxiliem para que eu perceba aonde eu estou negligenciando a minha atenção, para que eu possa estar mais desperto, para que eu possa estar mais consciente, para que eu me responsabilize pelas dificuldades que a vida me traz, mas que são, na verdade, a oportunidade que eu tanto preciso para crescer. Então, tudo depende do meu olhar. Eu é que preciso ajustar isso. Como? Na vigilância. Então, se eu estiver vigilante, eu vou conseguir perceber que a minha maneira de pensar, o meu modo de agir, não estão me favorecendo. Como é que eu quero ter uma vida mais harmônica, uma vida mais tranquila, uma vida mais serena, se sou eu que promovo pensamentos de tristeza, de rancor, de raiva? Se eu não estiver atento, eu vou continuar fazendo isso.
e culpando o outro. Tudo está errado. Mas se tudo está errado, o que que eu posso fazer para mudar? Pelo menos em mim. Se eu não posso mudar o todo, eu não posso mudar o mundo, o que que eu posso mudar em mim? Em que eu posso me favorecer? Porque a primeira pessoa que eu preciso confiar sou eu. Eu preciso confiar em mim. Porque se eu não confiar em mim, eu vou com certeza estar construindo as minhas quedas, não é? Se eu não sou suficientemente confiante, como é que eu posso me deixar guiar por mim? Eu vou buscar em outro aquilo que eu não estou me dando? Então, essa questão da queda dos bons significa dizer que todos nós estamos sujeitos a cair. Mas da mesma forma que todos nós estamos sujeitos a cair, todos nós estamos sujeitos a nos reerguer, a retornar para o caminho e seguir, fortalecidos por uma fé, por uma autoconfiança que só nós podemos alimentar e nutrir em nós mesmos, acreditando nessa misericórdia do Pai, nessa bondade que está em tudo que Ele criou, em todas as bênçãos que Ele já promoveu, em tudo aquilo que eu sei que Ele é capaz de me dar, porque Ele é um Pai de amor. E se eu assim acreditar, eu vou superar as minhas dificuldades, caindo e levantando, mas sem desistir, confiante. Certo? Tem mais perguntas? Então, gente, o que eu queria só deixar mais aqui é que todos nós podemos cair, não importa onde nós estejamos, mesmo aqueles que já evoluíram, já percorreram uma longa estrada, ainda podem cair. Mas o mais importante não é saber que você pode cair, é saber com quem você vai contar para se reerguer. E para se reerguer, você precisa estar vigilante. Porque quando você cai, você precisa enxergar quem que está ao seu lado, a quem você vai pedir ajuda, quem que vai te estender a mão. Então, se a gente confiar que sempre vão ter aqueles prontos a nos auxiliar, a queda pode ser até feia, né? Às vezes é uma queda difícil, mas a gente sabe que a gente pode se reerguer, porque todos os aprendizados que nós nos oportunizamos, tipo Marcos, eles nunca vão ser perdidos. Aquilo que eu hoje aprendo, eu posso ficar um bom tempo sem colocar em prática, mas na hora certa, esse conhecimento, esse entendimento, esse aprendizado, ele vai se fazer presente e vai me auxiliar a sair de uma situação que não importa se fui eu que construí ou não, mas que, por merecimento, eu estou vivenciando. E aí, como a gente não evolui, a gente vai estar sempre se potencializando, a estar cada dia mais capacitado, não só a se levantar, mas também a auxiliar aqueles que estão ao nosso redor. Então, que a gente consiga utilizar dessa nossa força interna para superar as nossas dificuldades, porque elas vão continuar existindo. E eu preciso aprender a olhar para elas de uma forma mais suave, contando com a ajuda daqueles que realmente podem nos ajudar, tá bom? Bom, acho que eu vou encerrar.
fazer uma oração, vamos novamente levar nossos pensamentos ao nosso bom Pai, para que nesse momento a gente possa se sentir envolvido pela sua luz, pelo seu amor, que possamos senti-lo, que possamos perceber a sua presença, esse Pai amoroso que quer sempre nos ver bem, que nos oportuniza esse crescimento, pedindo a Ele apenas que a gente consiga trazer para a nossa existência essa certeza da sua presença, para que Ele possa estar nos auxiliando a vencer nossas dificuldades, superando nossos medos e trazendo para nós a certeza de que qualquer que seja a dificuldade, a vida nos oportuniza crescer e podemos superar, seja uma doença, seja um conflito interno, externo, que a gente se determine a estarmos cada dia melhores, que a cada dia nós possamos estar mais próximos desse Pai, entendendo qual é o nosso propósito, nos permitindo seguir nessa jornada com mais vitalidade, com mais confiança, com mais assertividade, sem medo de errar, mas confiando no seu auxílio, na sua proteção. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Permaneça conosco sempre. Que assim seja.